Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vou fazer a leitura, depois o Gabriel vai fazer a prece da abertura. E logo após, o Zé vai fazer a palestra. Deus te abençoe. Cuida-te para que o pessimismo e a revolta não se agasalhem nos teus sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos. Reconsidera atitudes e ocorrências desagradáveis, revestindo-te de bom ânimo e prosseguindo imperturbável. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado das tuas aspirações e dos teus atos. Quando encetas uma tarefa com mau humor ou rebeldia, já perdes a melhor parte da realização. Em todos os teus empreendimentos, coloca o sol da esperança com o calor do otimismo e o êxito te será inevitável. Então, com essa mensagem de Divaldo Pereira Franco e de Joana de Ângeles, nós convidamos o Gabriel para fazer a prece de abertura. Invocação a Jesus para fazer. Pode ser? Jesus se alimenta que diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que impõem a vossa assistência, e fluir para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleia que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que Ele seja para nós o arrimo, o amparo e nos defenda de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina. Dai a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Em nome de Deus e de Jesus está aberto o centro de hoje. E aberto. Muito boa noite a todos. Que esse ambiente aí que os Espíritos prepararam para a gente aí, nessa noite de hoje, um ambiente de muita tranquilidade, um ambiente iluminado, seja potencializado com essas energias que vocês trouxeram essa noite aqui. E que a gente possa ter muita sabedoria, muito esclarecimento e muitos ensinamentos nessa noite de hoje. Assim seja. Naqueles tempos em que Jesus estava na Galiléia, ele pregava junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galiléia, numa cidade chamada Cafarnaum. Essa cidade era uma cidade famosa na época. Era uma cidade que tinha um comércio pujante, uma cidade turística, frequentada talvez pelas principais riquezas daquele mundo, onde conviviam juntos romanos, judeus, egípcios, assírios. Quase todo aquele povo ao redor frequentava essa cidade, porque essa cidade era um balneário muito importante. Então as pessoas mais privilegiadas tinham mansões nessa cidade. Era uma balneário Camboriú da época, cidade de Cafarnaum. E lá se encontrava um galileu chamado Jesus, que pregava normalmente numa comunidade de pescadores, junto à areia. E naquele dia, o dia se torna um pouco diferente.
Jesus percebe que aquela turma a qual ele falava aumentava cada vez mais. Mas era uma multidão diferente. Era uma multidão de sofredores, de pessoas carregadas de dor. Cada vez mais se acumulavam famintos, aleijados, enfermos de toda ordem, sofredores, angustiados. E para surpresa dos apóstolos, Jesus convida toda aquela massa para seguir rumo a um monte. E para maior surpresa ainda dos apóstolos, aquela turma começa a acompanhar Jesus. E esse monte não era pequeno, era íngreme. E aquele povo, já com imensa dificuldade até às vezes para andar, famintos, com um estado de inanição até, seguiam Jesus para o alto daquela montanha. E quando Jesus chega ao pico desse monte, ele vai começar a proferir um dos discursos mais extraordinários da história dessa nossa humanidade, que ficou conhecido como as bem-aventuranças. Jesus começa a chamar aquele pessoal de felizes. Parece até um contrassenso, né? Mas ele chama-os de bem-aventurados, de felizes. Vocês são os felizes. Como se ele quisesse mostrar para eles e para todos nós que hoje estamos escutando os evangelhos, que aquele pessoal que estava lá embaixo, naquelas mansões, privilegiados, enriquecidos da terra, fossem os verdadeiros sofredores. E aquele povo que estava ao lado dele, no cume daquele monte, fossem os beneficiados dessa nossa terra. Parece que Jesus queria dizer assim: lá embaixo, eles já ainda estão produzindo mal. Vocês que estão aqui ao meu lado, estão curando o mal que vocês já produziram. Vocês estão um passo à frente deles. Por isso, vocês são os felizes. Vocês são os bem-aventurados. Então, ele vai dizer para aquele povo que para toda dor, para toda moléstia, para toda angústia que você passa nesse planeta Terra, existe uma compensação. Porque nenhuma dor é desnecessária. Nenhuma dor que você passa existe sem uma causa. Então Jesus diz assim: felizes vocês que estão sofrendo. Felizes. Felizes vocês que são misericordiosos, que já aprenderam a perdoar. Aprenderam a retirar do coração o peso da vingança, da mágoa, do ressentimento. Porque o perdão faz bem para quem o reflete. Porque é você que fica mais leve, mais tranquilo, com o coração mais liberto. E em determinado momento ele vai dizer assim: felizes os que são brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Jesus está prometendo a terra para quem for brando e pacífico. E o evangelista Mateus nos diz que Jesus continua falando sobre isso. Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar será réu do juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu do juízo. E o que disser ao seu irmão raca, será também réu de você. E o que disser és louco, merecerá condenação no fogo do inferno. Existe um livro chamado Paulo e Estevão. Quem é espírita de mais tempo, é desnecessário falar sobre esse livro. Esse livro é um livro basilar da doutrina espírita. A gente que estuda, a gente que tenta aprender mais
sobre o cristianismo, naturalmente já leu esse livro. Quem não leu, já teve a oportunidade de receber alguns pedaços de algumas histórias desse livro. Quem não leu, quem não recebeu, tem curiosidade sobre esse livro. Mas esse livro é extraordinário. Esse livro conta a história de dois personagens principais: Estevão e Paulo. Paulo, que era Saulo, que depois da conversão de Damasco se torna Paulo, ou São Paulo. Mas antes ele era Saulo, um perseguidor dos cristãos. Saulo vivia em Jerusalém e um dos seus objetivos principais era acabar com o vírus do cristianismo, o vírus que se impregnava naquela sociedade judaica. Saulo prendia e muitas vezes mandava para a morte cristãos. Estevão era um cristão. Mas não era um simples cristão. Estevão era um dos que o evangelista Lucas chama de discípulos de Jesus. E em seu evangelho, Lucas diz que nós tínhamos 72 discípulos que esporadicamente seguiam Jesus, jovens, na maioria deles. E foram eles que, após a morte de Jesus, divulgaram com mais amplitude o cristianismo. Essa era uma das tarefas desses discípulos. Estevão era um discípulo de Jesus e pregava em Jerusalém. E foi preso por Saulo e levado ao Sinédrio. E a sua pena era apedrejamento. Mas ele teve a oportunidade de fazer um discurso em sua defesa. Um discurso extremamente esclarecedor. Eu não vou falar do discurso dele todo, mas ele, no discurso de defesa, apresentou para os doutores da lei do Sinédrio o Messias, Jesus. E em certo momento da sua fala, ele é interrompido por Saulo, que o interroga: Messias? Mas que Messias é esse que você nos apresenta? Um Messias, um enviado de Deus, que não teve poder sequer de libertar-se? Um Messias fraco, que não teve a capacidade de fugir da cruz? É esse Messias que você quer que nós siga? Porque os judeus esperavam um Messias, eles esperavam um Cristo. Alguém que viesse salvá-los da opressão romana e daqueles povos que oprimiam há séculos naquela região. Eles esperavam um Messias que viesse montado numa carruagem de fogo, conduzindo os exércitos de Deus, empunhando espadas, com a mão cheia de sangue. Era esse Messias que eles esperavam. Mas veio Jesus. Veio Jesus. Um homem que andava com estropiados, leprosos, vagabundos, prostitutas, ladrões. Então Paulo pergunta: é esse o Messias que você quer que nós siga? Porque nós, espíritos imperfeitos, temos uma tendência a seguir líderes carismáticos violentos. A gente não pode se enganar, porque carismáticos são todos os líderes. Mas existem os líderes carismáticos violentos, aqueles que mudam a história através do medo, da força, do poder. E existem os líderes carismáticos pacíficos,
que transformam esse mundo pelo exemplo, pela humildade, pela paz. Mas nós, infelizmente, como espíritos imperfeitos que somos, temos tendência de achar que através da violência, por isso que a gente segue, maioria das vezes seguimos durante a nossa história líderes violentos, achamos que a violência resolve os nossos problemas com mais rapidez. E isso é uma grande verdade. A violência realmente resolve os nossos problemas com mais rapidez. Resolve mais rápido, porém mal e por pouco tempo. Já a mansuetude a brandura são processos bem mais demorados para serem implantados, que diga Gandhi. Se Gandhi fosse um líder carismático violento, é muito provável que ele teria rapidamente erguido um exército de hindus, porque para isso pessoas não faltavam na Índia, ainda hoje um dos maiores países mais populosos do mundo, e teria resolvido o problema da independência da Índia muito rápido. Mas Gandhi era um líder carismático, pacífico. Se ele fosse violento, ele teria resolvido esse problema muito mais rápido. Mas a que preço? E as consequências disso tudo? É isso que se pergunta. Há quantas vidas? Há quantos processos reencarnatórios de débito, de expiação esse pessoal teria que passar? Por matar, por aprisionar, por oprimir. Consequências. Tem um dos maiores conquistadores da história antiga, chamava-se Xerxes. Xerxes era um rei persa. E ele ficou muito conhecido naquele filme 300. Alguém já viu aí? Já viram o filme 300? A juventude já viu? Ninguém viu, não é possível. Interpretado pelo Rodrigo Santoro, brasileiro. Ninguém viu? Ah, já viram, né? Não, você está de brincadeira, por isso não viram o filme 300. Não viram? Então aí, ó, vocês podem fazer final de semana e assistir um filme chamado 300. Tá? Conta a história de um rei persa chamado Xerxes, nesse filme. O Xerxes era foi um dos maiores conquistadores da história antiga. Filho de Dario, neto de Ciro o Grande. Né? E ele ficou famoso principalmente por causa desse filme, que muita gente conhece, vocês não conhecem, que vai entrar em disputa por uma região da Grécia chamada Termópolis contra os espartanos. E ele conquista. Ele vai ganhar essa guerra, como ele ganha várias guerras na história. Mas ele tinha um defeito. O Xerxes era poderosíssimo, só que ele tinha um defeito. Toda vez que ele vencia um povo, ele chorava. Chorava. Compulsivamente. Ele vencia e chorava. E um dia um dos seus generais perguntou para ele: mas meu rei, por que choras? Poderíamos ser nós os conquistados, nós os vencidos? Seria muito pior. Jesus: choro porque não há mérito nenhum em matar multidões. Fazemos isso para saciar o nosso orgulho. E cada vez, e a cada vitória, eu alimento mais esse cruel defeito em mim. Orgulho. No fundo, gente, toda vez que a gente age com violência contra alguém, toda vez que a gente reage com violência quando é ofendido, é um orgulho nosso. É o nosso ego dizendo assim: cara, vai ficar aí parado.
vai aguentar isso calado? É isso aí. O ego é o nosso ser psíquico primitivo. Então você tem que agir como um selvagem, como você era antigamente. É isso que ele está pedindo para você. Orgulho. Se ponha. Mostre que você é um líder que põe medo. Mas foi isso que Jesus nos explicou? Foi isso que Jesus nos ensinou? Foi isso que Jesus nos trouxe nos seus ensinamentos? Não. E é sobre isso a fala de Jesus no começo ali. Quando ele completa a bem-aventurança, ele vai dizer assim: sabeis o que foi dito aos antigos, não matareis. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo assim, ele está pegando um mandamento da era de Moisés, que é um mandamento, dos 10 mandamentos, não é lei divina, é regra de conduta de um povo. 5º mandamento, não matareis. Ele está dizendo assim, lembra o que Moisés fez naquela época? Ele disse, não mata, não mata. Porque vocês eram muito selvagens, muito primitivos. Então, vocês, pelo instinto do mal que vocês têm ainda, vocês vão praticar maldades. Mas procura não matar, porque matar é um débito complicado. Então, só não mata, que tá bom. Isso Moisés falou naquela época. Mas Jesus está dizendo assim, eu, porém, agora, com a minha chegada, com a transformação do planeta, com essa nova era, com esse planeta regenerado, eu vos digo que quem se puser em cólera contra o seu irmão, ou seja, aquele que se irá, que reagir com força, com bastante, com palavras ríspidas, né, contra o seu irmão, aquele que disser ao seu irmão, és louco. O que é a expressão és louco? Quando eu falo que alguém é louco, assim, o David aqui falou um negócio, esse cara é louco. O que eu estou dizendo? Não dê bola para o que ele fala. Não interessa. Então, aquele que não receber, não compreender as ideias do seu irmão, isso que Jesus está dizendo. Aquele que disser ao seu irmão, raca é uma interjeição de humilhação, né? Tipo assim, esse cara não vale nada, raca. Então, aquele que agir com humilhação merecerá também ser condenado como aquele que matava alguém na época de Moisés. É isso que ele está dizendo. Sabe que ele não está conseguindo já passar essa fase? O que ele está dizendo aqui? Vamos resumir isso aqui, tá? Se você é uma pessoa ainda materialista extrema, se você acredita que a vida começa lá no útero e termina no caixão, que não existe mais nada além disso, se você é uma pessoa que tudo que você faz pensando nas suas satisfações, nas vontades do seu corpo, porque o materialista é assim, ele não tem corpo, o corpo que possui ele não consegue, ele é escravo do que o corpo quer. Se você é uma pessoa assim, diz Jesus, se você vive ainda naquela época de Moisés, como aquele povo, é natural que você haja com violência com as pessoas, que você se irrite com as pessoas, que você seja intolerante com as pessoas. É absolutamente natural. Porque você age por ignorância, por desconhecimento de causa. Agora, se você já conhece a mensagem de Jesus, se você já entrou pelaquela porta, conhece os ensinamentos do doutrina espírita, se você é budista, se você é judeu, se você é muçulmano, se você já recebeu a ideia de que não existe morte e que a vida continua, você está agindo, você está pecando, você está errando, não por ignorância, por negligência. Aí o pecado não é. Aí a coisa pega.
E o Kardec vai reafirmar isso quando ele comenta a questão 637. Ele diz assim: a responsabilidade para a alma humana, para nós, está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido, olha só, o homem esclarecido, nós, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos seus instintos. É o que Jesus está dizendo. Para nós que estamos nessa nova era, que já encarnamos aqui milhares de vezes, não se admite mais não ser brando e passivo. Não se admite. É um pecado como se você tivesse matado alguém há 1.200 anos antes de Cristo. Olha a força disso. Então Jesus está condenando nos nossos tempos, a partir de hoje, violência, cólera e expressão descortês. E faz por essas máximas da paciência, afabilidade, mansitude, moderação, brandura e todos os outros sinônimos que vocês queiram colocar, uma lei, uma nova lei aqui nessa terra. É uma lei que está em exercício, ela está prevalecendo hoje. E avisa que quem não se adaptar a essa lei, quem não for fraterno, solidário, manso, humilde, não ficará aqui na terra. Simples assim. E nós espíritas sabemos que daqui serão varridos aqueles que fizerem da terra um recanto de dores e desesperos. Vão ser limpados da terra, né? Os rebeldes que não se submeterem às leis fraternas, a essas leis de mansitude, serão transferidos para mundos compatíveis com a sua evolução, com a sua vibração espiritual. Isso não é castigo, gente. Isso é sintonia, afinidade. Eu gosto do exemplo da escola. Todo mundo que foi para a escola já passou por uma sala de aula onde tinha a turma do fundão. Tá? Não vou falar mal da turma do fundão, né, Pedro? Porque a gente já chegou a ser da turma do fundão. Mas tem coisa boa no turma do fundão. Tem coisa boa. Mas a turma do fundão gosta de ver a coisa pegar fogo. Ela gosta de botar pimenta na sala de aula. Gosta de ser aquela turma que duvida de tudo, gosta de ser aquela turma que conversa bastante, eles têm bastante coisa para explicar, bastante coisa para bagunçar. Eles são os bagunceiros da sala, eles são os rebeldes, eles não aceitam nada, a gente está sempre brigando. Imagine uma sala de aula onde a turma do fundão fosse a maioria. Era uma turma bagunçada. A terra, há um tempo atrás, a turma do fundão era a maioria. Era uma coisa bagunçada. Mas aos poucos, as pessoas que vão fazendo parte dessa sala de aula começam a perceber o seguinte: cara, eu estou perdendo meu tempo aqui. Eu quero aprender um pouquinho. Eu quero evoluir um pouquinho. E começam a se distanciar da turma do fundão. E aos poucos você vai percebendo que com o tempo a turma do fundão vai ficando pequena. E elas não têm mais aquela liderança dentro da sala de aula. E elas vão percebendo que elas têm que cair fora da sala. Então os rebeldes que ainda continuam assim, vão ser transferidos para uma sala de aula onde ainda existe bagunça, onde eles vão se sentir bem. E vão deixar a sala de aula para pessoas que querem crescer. É isso que a Terra vai se transformar. Uma sala de aula onde existem pessoas que se respeitam, que têm um objetivo comum: evoluir. Esse é o nosso objetivo. É isso aí. Não é castigo. Resumindo, até agora não bastava apenas não fazer o mal aqui. Quem está enganado aqui não fazendo o mal, tá bom. Não matando, tá bom.
Está tudo certo. Agora, a partir de agora, é necessário mais, como diz Jesus. É necessário ser brando. É necessário fazer o bem. E o Kardec mostra para nós nessa pergunta aqui. Ele pergunta aos espíritos, veja só. Será suficiente não se fazer o mal? Não fazer o mal, tá bom? Para ser agradável a Deus e assegurar assim uma situação futura tranquila? Não fazer o mal já tá bom. Se ele fizesse essa pergunta, se o Allan Kardec fizesse essa pergunta aos espíritos, na época de Moisés, os espíritos iam dizer para eles assim: sim, não faz o mal, não mata que está tudo certo. Deus vai receber vocês lá no céu, de boa. Mas ele está fazendo a pergunta agora, nessa era. O que os espíritos respondem para ele? Não. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, a nossa responsabilidade, para nós que estamos na Terra, 8 bilhões, né, que agora batemos o número de 8 bilhões desse mês, nós temos uma responsabilidade maior. Nós não podemos mais agir por negligência. Nós temos que agir com sabedoria, com entendimento, com conhecimento, para fazer essa lei que Jesus pediu acontecer. Para que a gente possa então ser os felizes dessa terra, como Jesus falou, os brandos e pacíficos, que vão herdar essa nossa querida terra azul. Muito bem. Existe um livro. Você traz mais água para mim? Hoje eu fiquei muito empolgado no Jogo do Brasil, cara do céu. Dois gols mais felizes essa noite nós estamos. Que eu perdi minha... Existe um livro chamado Na Era do Espírito. Esse livro é uma compilação de entrevistas que o José Herculano Pires fez com o Chico Xavier. Muito legal. Tem umas histórias ali extraordinárias. Então ele entrevista o Chico no seu programa de rádio e aos poucos ele vai editando um livro. Ele põe nesse livro essas histórias que o Chico contou. Eu vou contar uma, que eu vou dar uma volta com vocês. Eu vou dar uma volta na palestra e depois eu vou voltar para o mesmo lugar que eu comecei. Tá? O Chico conta que uma das maiores curiosidades dele sempre foi Deus. E ele vivia perguntando para o Emmanuel, né, que é o mentor dele, que ele acompanhava ele, sobre Deus. Ele quer saber sobre Deus, mais sobre Deus. E o Emmanuel dizia para ele assim: Chico, vai devagar. Deus é complicado de entender. Entender Deus demora. Ele está falando isso para o Chico, imagina. Imagina o que ele ia falar para nós. Né? Vai devagar. Mas o Chico era insistente. Ele vivia dizendo: mas explica mais, profundo, eu queria entender como é que funciona esse negócio de que Deus vê todas as folhas que caem aqui na terra. Explica um pouquinho mais. Aí um dia o Emmanuel, depois de muita insistência do Chico, disse para ele assim: Chico, se prepara. Foi-me dado permissão para aprofundar o conhecimento sobre Deus. Se prepara. Essa noite a gente vai conversar. E o Chico foi dormir. Quando ele desdobra do corpo, né? Na hora do sono, ele desdobra do corpo, o Emmanuel já esperava ele no quarto. E o Emmanuel tinha criado na parede do quarto um portal, uma espécie de uma tela. Pega na mão dele e os dois flutuam e entram nessa tela. E a primeira visão de Chico, ele contando, é a Terra. Ele percebeu que ele estava flutuando no espaço. E ele estava vendo a Terra. Linda. Brilhante. Azul, porque a nossa Terra ela é carregada de água, ela é conhecida nas esferas planetárias como Tiamat.
o planeta Água. Redonda, né? Bom que se esclareça, ela é redonda, Chico dizia lá. Linda a nossa Terra. E o Chico começou a perceber que ele estava num lugar fora do seu controle. E ele começou a sentir um sentimento meio desagradável. Aí o Emmanuel leva ele um pouquinho mais longe. E ele começa então a ver a Terra e a Lua junto. Olha que coisa maravilhosa. A Lua, branquinha, que tem uma função extraordinária, né? Manter o equilíbrio do eixo da Terra. Nós temos essas temperaturas que estão aqui graças à Lua. Uma temperatura amena, que faz com que a nossa vida progrida. A Lua está a 380 mil quilômetros de distância. O Apolo 13 levou 2 dias, quase 3 dias para chegar lá. Bem pertinho. E aí o Emmanuel leva o Chico um pouco mais longe. E aí ele começa a enxergar toda a órbita solar. O Sol, na sua grandiosidade, isso que o Sol é uma estrela de pequena grandeza, tem muito mais que ele por aí. Começa a ver Mercúrio, Vênus, Terra, nosso vizinho Marte, Júpiter, o maior planeta. Júpiter tem 74 luas. Até esse tempo atrás, eu falava que tinha 66, agora já descobriram mais, agora está com 74. Imagina um planeta que tenha 74 luas. Qual é o tamanho desse negócio? Nós temos uma, né? Se achamos grande. Esse é Júpiter. Netuno, Urano, e não aparece o Plutão aqui, que já hoje é desconsiderado como planeta. E o Chico começa agora a ter um desconforto intestinal, porque ele começou a perceber que estava longe de casa. Quando a gente sai de casa, quando alguém leva a gente muito para longe da nossa casa, e a gente não sabe se vai voltar ou não, a gente não começa a ficar meio sentimento ruim, assim, desconfortável. Sabe por quê? Porque é questão de pertencimento. A gente pertence a esse planeta. E quando a gente sai daqui, e os próprios astronautas falam isso, dá um sentimento de solidão. Como se a gente estivesse longe de casa. Isso o Chico estava sentindo. O Emmanuel vai levar ele mais longe. Agora o Chico começa a olhar para o céu e vê que o Sol é quase igual uma estrelinha que a gente vê aí fora. E que a luz que ele está percebendo vir mais forte vem de outra estrela. Ele está vendo Alfa Centauri. Alfa Centauri, na verdade, são 2 sóis. Né? O maior e o menor. Alfa Centauri é o nosso sistema solar vizinho. Nosso vizinho de prédio, apartamento, de cerca, de muro. Se a gente precisar emprestar óleo, açúcar, a gente precisa ir lá em Alfa Centauri, que é o nosso vizinho, o sistema solar vizinho. Sabe qual é a distância que está isso aqui de nós? 4,6 anos-luz. Se nós conseguíssemos construir uma nave que viajasse a velocidade da luz, nós ia levar 4 anos e meio para chegar no nosso vizinho. E o Chico estava lá. 4 anos e meio viajando numa nave, num Big Brother, mas ele ia ficar louco só na saída, né? Não ia se aguentar dentro de uma nave viajando 4 anos e meio. E quando a gente voltasse para a Terra, segundo Einstein e a sua teoria da relatividade, ia ter passado não 9 anos, 10. Se você tivesse um irmão gêmeo e você chegasse de volta dessa viagem, ele ia ter 1 ano a mais que você de velho. Olha que coisa absurda. Isso para nós viajar no nosso vizinho. Estão entendendo? Mas o Chico vai mais longe, o Emmanuel vai levar ele mais longe. E ele começa agora a enxergar a galáxia. Claro que essa foto que eu achei aqui, ela está meio desproporcional. Mas nós estamos aqui, ó, no cantinho da galáxia. Nós somos subúrbio. Tá? Nós vivemos no interior. Nós vivemos, ó, se a galáxia fosse tal, nós vivíamos lá embaixo no rio do... Como é que é, Zico? Nós fomos pescar lá no rio do Mico? Lousa, lá no fundo, nós estamos lá. Sabe? É isso que nós somos.
Perante a galáxia, nós somos subúrbio. Nós somos um sistema extremamente novo. O sistema solar tem 4,5 bilhões de anos, 5 bilhões de anos. Tem estrela ali no centro, as Pleiades, por exemplo, que tem 13 bilhões. São 8 bilhões de anos mais velhos que nós. Você tem ideia das civilizações que devem ter ali? E o Chico está vendo tudo isso. Só para ter uma ideia, gente. Está vendo essa bolinha amarelinha ali? Todas as estrelas que você consegue ver à noite estão dentro desse círculo aí. Nós nem saímos da galáxia. Para atravessar essa galáxia de ponto a ponto, nós teríamos que viajar 100 mil anos dentro de uma nave que viajasse a velocidade da luz. Você sabe o que é a velocidade da luz, não? Se eu pudesse emitir um foco de luz aqui, e esse foco de luz fosse potente ao ponto de fazer curvas no planeta, a luz daria 7 voltas no planeta nosso em 1 segundo. Isso é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Nessa velocidade, nós ia demorar 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia, a Via Láctea. Quer dizer, nós ia ter que ter embarcado quando nós éramos Neandertais, 100 mil anos atrás, para chegar lá hoje. Vocês estão entendendo o tamanho desse negócio? E aí o Chico começa a dizer para o Emmanuel assim, cara, eu estou me sentindo mal. Eu não estou muito bem. Mas o Emmanuel vai mais longe mais uma vez. E agora, ele está vendo outra galáxia. A galáxia nossa vizinha. Porque tem uma galáxia que é a nossa vizinha. Muito maior que a nossa. Os cientistas acham que dentro da Via Láctea tem 200 bilhões de sóis igual ao nosso. Planetas eles não têm ideia. Nem Andrômeda, que é a galáxia vizinha, são 100 mil vezes mais. Não dá para calcular esse número de estrelas. Não dá para calcular esse número de sóis. Mas o Chico está vendo isso aí. Ó. E aí ele vai levar mais longe. E aí ele começa a ver o que os cientistas chamam hoje de aglomerado de galáxias. Cada luzinha que vocês estão vendo aqui não é uma galáxia. É um aglomerado de galáxias. Tem bilhões de galáxias em cada luzinha dessa que você está vendo aí. E o Emmanuel podia levar o Chico para muito mais longe. Muito mais longe. Mas aí o Chico disse, você sabe do que, irmão? Me deu uma vontade de tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo. Vamos voltar? E eles voltaram. E aí o Chico vai escrever no livro dele tudo sobre Deus, porque ele queria conhecer Deus. Tudo está dentro da ordem divina. Tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema solar, cada galáxia, orientados por inteligências divinas. E Deus está para lá disso tudo. Ele não encontrou Deus. Ele não entendeu Deus. Deus está muito mais para frente que tudo isso. Chico Xavier. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês para nós terminar a palestra. Quantos planetas aqui no nosso sistema solar estão passando por essa fase, ou são planetas ainda de provas e expiações, onde o mal, onde o egoísmo, onde a violência prevalece? Quantos planetas tem? 4, 3, 2, 1. Você está encarnado em qual? Você está encarnado em Júpiter? Hã? Não. Isso significa que nós somos o mal desse planeta. Nós somos os egoístas, os violentos, que carregamos isso nesse planeta. Porque se nós não tivéssemos isso, nós estamos encarnados em outro. Segunda pergunta. Vocês acham que Deus está muito preocupado com a Terra? Você acha que Deus está assim, tirando o sono de Deus, porque eu não estou conseguindo dormir porque a Terra está violenta?
tem que tomar um Rivotril para dormir. Não estou conseguindo dormir. Vocês acham? Não. Como diz o Chico, está tudo na ordem divina. Tudo. O Humberto de Campos vai escrever num dos seus livros assim, ó, Deus usa o tempo, e não a violência para corrigir. Então assim, Deus está bem tranquilo esperando a gente tomar uma decisão. O problema é nosso, não é de Deus. Não é de Deus. É importante para nós conviver com a violência, porque nós temos que entender o limite dela. O limite. Para que a gente aos poucos vá se preenchendo de violência, vai se saturando de violência. Esse é o processo de melhora do espírito. A gente tem que perceber que não aguenta mais. Tem um livro chamado Libertação, do André Luiz, que tem 2 personagens principais, Matilde e Gregório. 2 espíritos. A Matilde é a mãe do Gregório, foi mãe do Gregório, e nutre um amor extraordinário por ele. Ao ponto de que o Gregório está lá no umbral, ele coordena, ele é um líder de uma comunidade umbralina, está lá no umbral. E a Matilde trabalha para salvar ele. Uma das tarefas dela, das maiores tarefas dela, a missão dela é tirar o Gregório do umbral. E um dia ela chega para o Clarencio, que é um mentor dele, e diz assim: Clarencio, meu amigo, começo a perceber na alma do filho querido sinais de tédio. Ele está começando a ficar cansado, não? Ele está lá há 700 anos. Agora eu estou cansado. 700 anos e agora ele começou a ficar cansado. Eu espero cansar um pouquinho mais cedo. Espero que você também. Espera saturar a violência do espírito. Porque é assim que funciona a natureza. A natureza tem um ciclo. Tem que ser respeitado. Se você plantar uma alface hoje, eu não sou muito bom em agricultura, mas eu creio que em condições normais, 10, 15 dias, né, você está comendo alface. Quem tem horta aí, me ajuda. Mas é mais ou menos por aí, né? Né, Guilherme? Mais ou menos. Se você plantar uma sementinha de laranja, você vai demorar uns 10 anos para comer uma laranja. Não é assim? É um tempo de maturação da natureza. Com o espírito não ia ser diferente. Ninguém sai da categoria de espírito imperfeito para puro no susto, assim, ó. Pá, não. Tem que se respeitar o tempo do espírito. E Deus respeita. Se você não melhorar nesse planeta, não tem problema. Vai ter outro, né? Não tem problema. Deus espera. Se você não melhorar nessa encarnação, não melhorar um pouquinho, não precisa melhorar um pouquinho, não tem problema. Deus espera. É o tempo de maturação. Mas aos poucos o espírito vai se saturando dessa violência, porque nós não fomos planejados, nós não fomos construídos para viver em estados de violência pesado o tempo todo. Não fomos. Nós não fomos construídos nem planejados para viver em estado de vingança, em mágoa. Nós não fomos planejados para viver com ressentimento no nosso coração. A gente satura. Os especialistas sabem hoje que a mágoa produz células cancerígenas, principalmente a questão da mama, os câncer de mama, porque atinge o quê? Atinge o chakra cardíaco. Então, se você carrega teu coração ainda
com ressentimento, com mágoa, com dor, vai adoecer. Então nós não fomos planejando para isso. Não fomos planejando para carregar isso aí. A gente precisa se libertar disso, gente. Nós fomos planejados para viver em ambientes onde existe cordialidade, cooperação, integração, fraternidade, solidariedade, harmonia. É isso. A gente se alimenta disso e vive mais. Mas tenta trabalhar num ambiente, vamos dizer que você tem um trabalho bem difícil aí. Tenta trabalhar num ambiente onde você está convivendo com pessoas mesquinhas, invejosas, que vivem puxando teu tapete, orgulhosas. Você adoece. Você não aguenta. Você vai para o hospital. Porque nós não estamos preparados para viver nesse ambiente. O nosso local de trabalho é a Terra. Nós não estamos mais aguentando viver nesse planeta dessa forma. O que está acontecendo? Nós adoecemos por causa dessa vibração pesada, porque não fomos feitos para isso, e morremos. Vamos para o plano espiritual, prepara-se outra encarnação, vem para cá. Adoecemos de novo, volta para o plano espiritual. E assim o ciclo continua. Nós precisamos quebrar esse ciclo. Nós precisamos curar esse planeta. Isso é tarefa nossa. É sobre isso que Jesus está falando. Em nos transformarmos em pessoas de bem. Em pessoas brandas, em pessoas pacíficas, em pessoas humildes, em pessoas compreensíveis, tolerantes e blá. Porque é tarefa nossa. É tarefa nossa curar a nossa família. É tarefa nossa curar a nossa comunidade. É tarefa nossa curar esse planeta. E para terminar, um exemplo. Eu já passei no nosso tempo. Um exemplo de uma pessoa que curou o planeta. Gandhi. Eu citei ele no começo e quero terminar falando. Gandhi foi uma pessoa que deu um exemplo extraordinário do que é ser uma pessoa branca. Na época em que Gandhi viveu, a Índia era a colônia da Inglaterra. Então, a Índia era administrada pela Inglaterra. Era explorada pela Inglaterra. Existiam os prédios da administração inglesa na Índia. E era proibido para o hindu andar na calçada à frente de um dos prédios que pertencesse aos ingleses. E o Gandhi vinha lá em Bombay, bem tranquilo, tal. Quando ele se percebeu, ele estava andando na calçada. Mas não deu tempo. Não deu tempo. Apareceu um guarda, um brutamonte, com um pedaço de pau, e bateu na cabeça dele. Pá! Jogou ele no chão, sangrando. Mas ele fez um esforço extraordinário e levantou-se. E se postou de novo na frente daquele homem. E ele não pensou de novo. Levantou novamente o braço e bateu dessa vez com mais força ainda, derrubando o Gandhi e dessa vez machucando mais. Demorou mais, mas o Gandhi levantou de novo. Levantou de novo e se postou de novo de frente para aquele homem. Quando o Gandhi se postou de frente novamente para ele, aquele homem percebeu o tamanho da bobagem que ele estava fazendo. Porque todo covarde, vamos dizer assim, percebe em algum momento que está fazendo bobagem. Está batendo num cara que tem 1,55 m, tem 45 quilos, e ele é muito maior. Então, o que o cara desse vai fazer? Essas pessoas que são brutas, são violentas, a psicologia chama de projeção. Então, ele vai projetar no outro, ele vai jogar culpa no outro. O cara que é violento, culpa o outro. Então, ele falou assim para o Gandhi: reaja. Reaja. Quem foi que te ensinou a ser tão covarde assim? Seja homem, reaja. E o Gandhi olhando para o peito dele, porque aquele homem era anglicano, os ingleses são anglicanos, são cristãos. Aquele homem carregava um crucifixo na cabeça.
aqui no peito. O Gandhi olhou para o peito dele e disse: foi esse homem aí. Foi esse homem aí. Foi esse homem que você carrega no peito, que me ensinou a dar a outra face, a orar pelos inimigos, a ser brando e pacífico. E o Gandhi nem era cristão, o Gandhi era hindu. Um dia ele disse que ele amava o Cristo, mas desconfiava dos cristãos. Desconfiava. Por isso que Jesus tem certeza, olhando para o Gandhi, e olhando no Gandhi, que um dia foi nós, que o Gandhi foi nós um dia, se transformou nesse homem extraordinário. Jesus tem certeza que nós vamos curar esse homem, porque ele mesmo disse que nenhuma ovelha dele se perdeu. Ele está junto com nós nessa tarefa. Muita paz a todos. Fique bem.